Olá, estudantes! Essa semana iremos estar dando continuidade à forma decimal dos números racionais e sua representação decimal. Então vamos ver como se transforma uma fração decimal em um número decimal, como também um número decimal em uma fração decimal. No primeiro caso aqui, como é que a gente transforma uma fração decimal em um número decimal? Primeiramente, devemos copiar o numerador, né? Numerador, parte superior, denominador, parte inferior. Devemos copiar o numerador, 1357, e observar o denominador. Se o denominador é o número 10, portanto só tem um zero, devemos saltar uma casa decimal. Saltar uma casa decimal é você ir para a esquerda. Então é como se a vírgula estivesse aqui, ó, no último número, e você voltando uma casa para a esquerda, a vírgula fica entre os 5 e 7. Então fica 135 inteiros e 7 décimos. Fração decimal transformada em número decimal. O outro exemplo aqui, nós temos um centésimo. Portanto, copiamos o numerador 1, vemos que aqui tem 2 zeros, né? Portanto, devemos saltar duas casas decimais para a esquerda. Então, a vírgula está aqui. Saltando duas casas, salto uma, coloco um zero, já que não vai aparecer nenhum outro número. Salto duas e acrescento um outro zero. Então, uma, duas, ficou aí um centésimo, certo? Então está aí transformado de fração decimal para número decimal. Então veja que eu saltei duas casas para a esquerda. Saltei uma, saltei duas, coloquei a vírgula não pode ficar sozinha. Eu preciso, nesse caso aqui, acrescentar um zero. Ok? No outro caso aqui, nós temos o 5.438 sobre 1.000. Né? Coloco 5.438. Tenho 1.000, tenho 3 zeros, portanto devo saltar 3 casas decimais para a esquerda. Então a vírgula está aqui no último número. Então eu salto uma, ficou entre o 3 e o 8. Salto 2, ficou entre o 4 e o 3. Salto 3, ficou entre o 5 e o 4. Então 5 inteiros e 438 milésimos é o número decimal transformado. Agora vamos transformar o número decimal em fração decimal. Então o primeiro caso, devemos copiar o número sem a vírgula. Então dá 32,3 vai ficar 323. Então eu copio o número sem a vírgula. Como é transformar em fração? Passo o traço, né? Colocarei o número 1 e aí vejo quantas casas decimais tem depois da vírgula para a direita. Eu só tenho uma casa decimal, então portanto coloco somente um zero. Então ficou 323 décimos, né? Aqui, 0,5. Então, coloco o número, certo? Sem a vírgula, só o número puro. Preciso colocar o zero aqui do lado? Não, não há necessidade. Passo o traço, coloco 1. Quantos números eu tenho depois da vírgula para a direita? Só tenho 1. Então, nesse caso, só acrescento um zero. Então, ficou o quê? 5 décimos. Outro exemplo aqui. 5,34. Então, nesse caso aqui, ó, 5,34 vai ficar o quê? 5,34 vai ficar 534. Fica o 534, copio o número sem a vírgula, mesmo jeito. Coloco o número 1. Quantos números eu tenho depois da vírgula para a direita? Tenho 2. Então, se eu tenho 2 números, acrescento 2 zeros. Ficou o quê? 534 centésimos. Fração decimal. Por fim, aqui nós temos o número 6,214. Então, qual é o primeiro passo para transformar em um número decimal, em uma fração decimal? Copio o número sem a vírgula, certo? Passo o traço, coloco o número 1. Quantos zeros devo colocar aqui? Eu vou lá no número que está com a vírgula, conto quantos números tem depois da vírgula para a direita. Tenho 1, 2, 3. Então, se eu tenho 3 números, eu devo acrescentar 3 zeros aqui. Então ficou o quê?
6.214 milésimos. Então aí está feito as transformações. Transformamos fração decimal em número decimal e transformamos número decimal em fração decimal.